Vamos saber agora as últimas informações lá direto da Polícia Federal sobre a prisão do governador Marconi Perillo. Rosane Ferraz, é com você. O ex-governador e ex-senador, como dissemos há pouco, continua nessa sala especial aqui na sede da Polícia Federal. Há pouco chegaram as marmitas para os presos, são cerca de 6 a 7 presos que estão nas celas aqui da Polícia Federal. Mas ainda não se sabe se o ex-governador terá ou não uma alimentação especial. A informação é que ele está nessa sala especial porque essas celas não estariam mais comportando presos. E há pouco também, desde ontem, motoristas, pessoas que passam aqui próximo, comemoram a prisão do ex-governador. Há pouco presenciamos uma situação até perigosa. Um motorista que soltou um foguete de dentro de um veículo aqui no asfalto, aqui na via, e por pouco não atingiu um motociclista. A repórter Flávia Moreno, ela tem acompanhado desde cedo a movimentação, inclusive essa questão aqui na sede da Polícia Federal. Também é grande a expectativa da defesa em relação a uma liminar para que o ex-governador seja colocado em liberdade. A expectativa dos advogados, pelo menos 5 advogados assinam esse pedido de habeas corpus, é que o ex-governador seja beneficiado com uma liminar e colocado em liberdade liminarmente até que o pedido do habeas corpus seja julgado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica em Brasília. Vamos assistir agora uma reportagem que a repórter Flávia Moreno fez hoje pela manhã, fala dessa movimentação, inclusive, relembra aí a Operação Cash Delivery, que acabou com a prisão aí do ex-governador. Acompanhe. Marconi passou a noite numa sala especial da Polícia Federal, onde fez o exame de corpo de delito. Um médico legista esteve na unidade na noite de ontem para que o ex-governador não precisasse ir ao Instituto Médico Legal, onde o procedimento é realizado. Uma pessoa ligada ao político teria trazido roupas para ele durante a noite. O café da manhã do tucano, leite, café e pão, chegou às 7 horas. Marconi foi preso no início da tarde desta quarta-feira, quando prestava depoimento. A confissão do ex-auxiliar do governo goiano, Jaime Rincon, de que recebeu recursos da Odebrecht e a influência política do ex-governador, embasaram o decreto de prisão preventiva do tucano, assinado pelo juiz Rafael Ângelo, da 11ª Vara Civil Federal. Marconi foi comunicado da prisão durante o interrogatório. A oitiva estava marcada inicialmente para as 9 da manhã e foi remarcada para as 15 horas. Mas o ex-governador chegou cerca de 2 horas antes e entrou pela porta dos fundos para despistar a imprensa. A Polícia Federal recebeu o mandado de prisão a 1h54 e o cumprimento foi às 2h30 da tarde. Mesmo com a prisão, Marconi continuou o depoimento, que durou cerca de 5 horas. O termo de autuação justifica o pedido de prisão preventiva do ex-governador por crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. No documento diz que a investigação foi iniciada após depoimentos de pessoas vinculadas à Odebrecht que narram que Marconi Perillo, por intermédio de Jaime Rincon, teria recebido ilicitamente cerca de 12 milhões de reais para campanhas eleitorais ao governo do estado de Goiás, nos anos de 2010 e 2014, em troca de patrocinar os interesses da Odebrecht no estado. Ou seja, que a empresa seria beneficiada com concessões de serviços, como a obra de esgoto sanitário na região do entorno do Distrito Federal. A decisão destaca ainda que no decorrer das investigações, percebeu-se que o esquema era ainda maior, envolvendo corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E que trata-se de organização criminosa liderada por Marconi Perillo, o qual mostra-se estruturalmente ordenada, marcada pela divisão de tarefas e propósito de obter vantagem econômica. O esquema com a Odebrecht seria apenas a ponta do iceberg. O documento cita por 10 vezes a influência política de Marconi sobre os poderes legislativo e executivo de Goiás, como fator importante para a prisão, e que ele é capaz de não só interferir na apuração criminal, mas, sobretudo, permitir a continuidade da ação criminosa. Outro argumento é o interrogatório de Jaime Rincon, ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras e ex-coordenador da campanha do governador José Eliton. Na primeira oitiva da PF, Jaime admitiu ter recebido dinheiro da Odebrecht, mas alegou que foi destinado à campanha de candidatos aliados e que o montante da campanha de Marconi foi legalizado. Disse ainda que parte dos valores era oficializado com a ajuda de empresas parceiras, o que configura crime de lavagem de dinheiro.
Na segunda oitiva, ele se manteve em silêncio. O ex-presidente da AGETOP, Jaime Rincon, o filho dele, Rodrigo Godoy Rincon, o policial militar e motorista de Jaime, Márcio Garcia de Moura, o advogado Pablo Rogério de Oliveira e o empresário Carlos Alberto Pacheco Júnior foram presos no dia 28 de setembro durante a operação Cash Delivery da Polícia Federal e do Ministério Público. Todos já foram colocados em liberdade. O motorista era o único que ainda estava preso e recebeu o habeas corpus na noite desta quarta-feira. Ele já deixou a unidade do Exército em Goiânia, onde estava detido. Na casa de Márcio, a polícia apreendeu quase R$ 1 milhão em espécie. Os envolvidos ainda não explicaram de onde vem o montante. Além das prisões, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em Goiânia, Aparecida, Pirinópolis, Aruanã, Campinas, no estado paulista e na cidade de São Paulo. A defesa de Marconi Perillo entrou com pedido de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O argumento do advogado é de que não há fato novo que justifique a prisão. Em nota, a assessoria do TRF1 informou que, a pedido da defesa do ex-governador, o processo a partir de agora tramita em segredo de justiça. A todo momento, motoristas passam pela sede da Polícia Federal no setor Pedro Ludovico, em Goiânia, buzinando, gritando e comemorando a prisão do ex-governador e senador Marconi Perillo. O advogado de Jaime Rincon chegou pouco antes das 9 da manhã no local. Ficou cerca de 40 minutos. Na saída, disse que conversou com a delegada e não esteve com Marconi. Não tive acesso ao Marconi. Eu vim atrás da delegada. Você conseguiu falar com o Marconi? Não consegui falar com ele. O tempo todo, pessoas chegam aqui na sede da Polícia Federal em busca de atendimento, mas são informadas de que hoje o trabalho aqui não está funcionando. No site da PF, há um aviso informando de que o prédio será detetizado e, por isso, não haverá expediente. O trabalho só vai retornar na segunda-feira. Nós gastamos com petróleo, saímos, nós levantamos, era 4 horas da manhã. Para chegar, nós chegamos aqui antes das 7, um pouquinho. E chega aqui, diz que era a partir das 8. E agora não vai poder atender. Seu Edivaldo está revoltado. Veio de Tapaci, quase 3 horas de viagem e vai ter que voltar sem resolver o que precisa. Eu pago imposto, pago meus direitos. Se fosse eu que estivesse aí dentro, seria um expediente normal. Ele não é melhor do que a gente. Apesar do prédio da Polícia Federal estar fechado aí para dedetização, a informação da assessoria de imprensa é que as visitas ao ex-governador estão liberadas. Mas não há informação se Marconi Perillo recebeu algum familiar. A entrada dos advogados também está liberada, ainda segundo a assessoria de imprensa, mas todos eles, estariam em Brasília e tentando reverter a prisão do ex-governador. A defesa espera que Marconi seja beneficiado por uma liminar que o colocaria em liberdade até o julgamento do pedido do habeas corpus. Vamos ver agora a matéria que fala aí do passado político do ex-governador e ex-senador. Veja. Em 1990, Marconi Perillo foi eleito deputado estadual pelo extinto PMDB. 4 anos mais tarde, disputou o mandato de deputado federal pelo também extinto PP, Partido Progressista, e se elegeu. Em 98, concorreu pela primeira vez ao governo de Goiás e saiu vitorioso com apenas 35 anos de idade. Conquistou a reeleição em 2002, no primeiro turno. 4 anos mais tarde, elegeu-se senador federal e foi vice-presidente da casa. Em 2011, Marconi Perillo voltou ao Palácio das Esmeraldas. Durante o terceiro mandato, investigações da Polícia Federal ligaram o nome dele a Carlinhos Cachoeira, indicando que o bicheiro controlava indicações políticas no governo do estado. Convocado a depor na CPI do Congresso Nacional, Marconi Perillo negou as acusações e ele não foi indiciado. Em 2015, foi reeleito para assumir o 4º mandato como governador de Goiás e deixou o cargo em 7 de abril deste ano para disputar o Senado Federal. Marconi foi derrotado nas eleições e ficou em 5º lugar. Vamos falar agora com o advogado Rodrigo Lustosa, que é advogado criminalista, para a gente entender melhor todo esse procedimento. Boa tarde, senhor. Boa tarde, Jordevar. Uma dúvida que eu tenho, no começo da operação, algumas pessoas que foram detidas foi por prisão temporária. Já Marconi, a prisão é preventiva. Por quê? Olha, é uma diferença, Jordevar, nos requisitos de lei. A prisão temporária, ela é utilizada como auxílio às investigações policiais. Basicamente, esse é o seu escopo. Quando se pretende, através da prisão, se elucidar os fatos em investigação, então se lança mão da prisão temporária. A prisão preventiva, por sua vez, ela se rende a outras hipóteses. Por exemplo, me parece que esse seja o caso,
a garantia da ordem pública. Existem outras hipóteses legais. É uma diferença, portanto, de enquadramento em um ou outro instituto, em uma ou outra hipótese de lei. Agora, um procedimento normal, o preso sairia da Polícia Federal para a CPP, no caso, ele permanecendo detido. Por quanto tempo ele pode ficar na Polícia Federal por tempo indeterminado? Sim, isso é uma questão de logística, na realidade, né? Nada obsta que se permaneça na Polícia Federal ou na casa de prisão provisória. Em casos tais, o que mais se está em conta são macrointeresses, sobretudo a questão de segurança, sobretudo, sem dúvida. O natural, o esperado é que uma pessoa presa, seja preventivamente, é que fique na casa de prisão preventiva. Mas interesses maiores, em casos tais dessa natureza, devem prevalecer, sobretudo a segurança. Como é que funciona agora essa parte de recursos? Bom, diante de uma decisão em primeiro grau que estabelece uma prisão cautelar, de regra, a defesa lança a mão de habeas corpus. O habeas corpus, nesse caso, é manejado para o Tribunal Regional Federal, é o que nós estamos presenciando. Sendo denegada a ordem por essa instância, então, segue-se o respectivo recurso ordinário e aí é para o STJ. E nesse caso específico, quais argumentos a defesa deve recorrer para pleitear esse habeas corpus? Olha, especificamente nesse caso, ao que me consta, isso é aplicável a todos os outros casos. Em primeiro lugar, prisão processual é algo extremamente polêmico do ponto de vista de toda a advocacia criminal, porque nós estamos falando do encarceramento de alguém que ainda não foi julgado. O olhar do jurista, de maneira geral, estamos falando da prisão de alguém que é inocente, em primeiro lugar. Mas aí há uma prisão decretada ao único fundamento de que é preciso se garantir a ordem pública. Nesse caso, por ter curso superior, ele fica sempre em cela separada, ou não? Durante a fase processual, sim. E, se me permite, Jordevar, uma breve consideração, a questão macro a ser discutida é: uma medida cautelar serviria ao acautelamento da ordem pública? É uma questão processual. Me parece que a pena, após o trânsito em julgado, essa sim serviria ao resguardo da ordem pública. Mas será legítimo se buscar o resguardo da ordem pública através de medidas cautelares em processo? Isso não para esse caso, mas uma reflexão para situações assim de maneira geral. Ok, nós conversamos com o advogado criminalista Rodrigo Lustosa. Uma boa tarde, obrigado pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado.